a vida no mundo espiritual? O espírito da letra está mostrando a você como acontece aquilo que todos nós teremos que enfrentar quando voltarmos para o outro lado, graças à generosidade do espírito André Luiz, que através do médium Francisco Cândido Xavier escreveu inúmeras obras, entre as quais está aquela que estamos estudando, capítulo por capítulo, Os Mensageiros. O programa de hoje vai trazer mais um deles. Você vai aprender na obra de André Luiz os efeitos da oração. No capítulo 24, nós vimos a Ismália orando junto daqueles espíritos que estavam mumificados nos grandes galpões do posto de socorro. Saíram dos que estavam orando aquelas bolas luminosas que caíram sobre eles. E agora, no capítulo 25, os efeitos da oração, André Luiz vai nos contar o que aconteceu. Aquela oração que Ismália fez, tão singela, tão carinhosa, ela terminou como? Qual foi o efeito? Vamos então, pegue o seu livro, capítulo 25, e vamos acompanhar o que André Luiz nos ensina. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e endurecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e à emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis, sobre a cabeça das entidades. Então pude observar o inaudito, o inconcebível, o inesperado para mim. As múmias, porque não me posso permitir dar outro nome a estes irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçassem para fugir do sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram um pouco longe de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam para a gente de longe, como loucos que acordassem de repente, e saíram correndo, apavorados, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que eles nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém tomou a menor iniciativa de correr atrás deles. E quando eu me propunha instintivamente a sair correndo, Alfredo me segurou e disse: "Não se preocupe, André. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa
entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir das nossas fortificações e voltarão a pedir socorro em alguma outra dependência. E lá serão recolhidos para receberem o tratamento adequado. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes foram se apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retornavam à imobilidade de antes. Ismália declarou terminadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando: "Puxa, muito obrigado pela ajuda fraternal que nos deram. Realizamos belo serviço de intercessão. Desde há alguns dias, ninguém se levantava." Aniceto, percebendo o nosso espanto, falou a Vicente e a mim de maneira significativa: "Olha, meninos, conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas a súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. É importante também relevar, já que comentamos o assunto, que também a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação." Como? Como? Você pode estar se perguntando se a rogativa benéfica tem este poder. Quando a gente pede coisas ruins, quando a gente deseja o mal, quando a gente solicita que Deus prejudique alguém, isso pode ter efeito? Ai, interessante, eu não sabia disso. Ou eu achava que podia ter, mas nunca tinha lido nada. Você vai acompanhar conosco no próximo bloco a explicação dos espíritos a esse respeito. Então, vá lendo o livro, vá seguindo com as orientações de André Luiz, mas quando nós voltarmos, nós vamos entender o que significa essa rogativa maléfica. Por que ela deve ser combatida, para que nós possamos não nos conspurcar com seus efeitos danosos. Fique conosco, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o capítulo 25 do livro Os Mensageiros, os efeitos da oração. E ali, depois da prece de Ismália, André começa a descrever os efeitos. Alguns se mexeram, outros começaram a falar. Aquelas múmias, aqueles espíritos que estavam ali, cadaverizados. Enquanto isso, 2 se levantaram e saíram correndo. André Luiz foi informado que mais adiante eles seriam atendidos. E agora está recebendo as instruções a respeito da importância da oração. Vamos acompanhar o texto. A oração, ela sempre obtém a resposta de Deus. E filha do amor, a oração não é apenas a súplica, é a comunhão, é a união comum entre o Criador e a criatura, constituindo desse modo o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Agora, é importante perceber, porém, já que estamos tratando do assunto, está ensinando o Aniceto, não é? Que a rogativa maléfica também conta com um enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, ou seja, que coloca-se negativamente, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier,
ela vai se encaminhar para o além em sentido vertical. Ela vai subir, buscando as bênçãos da vida superior. Mas é importante advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre aqueles que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados do nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. E procurando materializar o pensamento para nos facilitar a compreensão, acentuou o instrutor: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. O Altíssimo nos concedeu a força de ajudar em proporções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismália, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos do círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Viram que conceitos interessantes a respeito da divindade? Que Deus não é como os pais humanos são, que Ele não fica vindo enxugar a lágrima pessoalmente. E se nós observarmos com cautela e atenção, vamos ver como ainda há ensinamentos preciosos na fala do instrutor. Vamos voltar ao texto. Deus nunca poderia vir em pessoa enxugar a lágrima daquele necessitado que chora, em consequência, aliás, do esquecimento das leis divinas. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro do Pai. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa de Deus. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Vejam que interessante, as orações são feitas, Deus as recebe, e quanto mais o Espírito está na terra, devotado ao bem do seu semelhante, mais merecimento ele tem. E quais são as respostas? Não é Deus que vem trazê-la sozinho, não é Deus que vem lá do alto para atender aos nossos caprichos, não. As respostas são enviadas por todas as formas. Pessoas, situações, objetos, ocorrências, tudo o que possa chegar ao indivíduo em resposta à sua súplica, desde que ele mereça, Deus utilize. Sobretudo as boas pessoas, os homens honestos, as pessoas de bom coração, como o texto nos está explicando. Quanto mais elevado é o ser, mais ele se transforma em ferramenta de Deus para ajudar os que sofrem. As explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação.
O esclarecido instrutor, entretanto, não dera por terminada a lição e depois de longa pausa, concluiu. Veja você o que ele concluiu no próximo bloco. Mas tenha certeza de que isto está tratando de um tema que diz respeito a todos nós, melhorando a condição de orar, a condição sincera, aprendendo a fazer da oração um refúgio que nos coloca junto de Deus, nós certamente diminuiremos nossos sofrimentos. E nada melhor do que a palavra de Aniceto para nos explicar isso. Então, fique conosco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com o último bloco, no qual Aniceto vai continuar e terminar a sua lição sobre a influência da prece, a importância da oração. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo 25, os efeitos da prece. Nós estamos vendo Aniceto explicar que efeitos são esses, por que eles acontecem, como Deus atende às súplicas dos seus filhos. E então, terminando o ensinamento, Aniceto diz aos dois, Vicente e André: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero que aproveitem o máximo desses ensinamentos. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluidificada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo. E somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que vocês iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Vamos semeá-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na espera de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Olha que lição, hein? Às vezes você se incomoda e diz, eu rezo e nada acontece, eu rezo e Deus não me escuta, eu peço que Deus melhore as pessoas com quem eu convivo e elas continuam iguais. Mas você já pensou que a sua tarefa no bem não é de ficar esperando resultados? Quem sabe, quando você melhorar-se, quando você tiver paciência, ao invés de ficar esperando que Deus atenda o seu pedido e com uma marreta retifique o caráter dos outros, quem sabe quando você se transformar, construir-se como uma coisa mais suave, quem sabe esta força da sua suavidade seja capaz de inspirar os outros a também aceitarem mudar. Porque se Deus ajuda o homem pelo homem e a alma pela alma, você que é alma, você que é ser humano, é um instrumento dele. Agora, faça a sua parte de jogar a semente. Quando ela vai nascer, não depende de nós. Algumas sementes caem em solo muito duro, outras caem em solo estéril, outras caem em solo raso. Às vezes começam a brotar e depois elas se queimam, elas morrem. Tudo isso acontece. Mas o que importa é que você espalhou a semente, a sua parte você está fazendo. E isto vai redundar um dia em uma melhora.
Pode ser que o seu companheiro, a sua companheira, a pessoa que você gostaria de mudar, hoje sejam indiferentes. Mas vai chegar o momento da separação. Quando forem para o lado de lá, ou quando você se separar deles, eles vão passar por situações que provavelmente vão criar condições para que aquela semente que você colocou germine. Pense numa coisa. E se quando a dor chegar para essas pessoas, não existir semente dentro delas? De que vai adiantar? Se por sua falta, sua impaciência, seu egoísmo, seu orgulho, você não jogou, você não fertilizou, não colocou ali o germe, pode ser que a terra esteja seca. Mas e o dia que chover? Não se esqueçam que os desertos florescem. Mas sementes ficam ali anos, às vezes décadas, esperando uma chuva. Quando chove, em alguns dias, o deserto todo fica verde. Flores surgem e em uma semana elas proliferam novas sementes que caem de novo ao solo quente, porque eles sabem, aquelas plantas que estão ali sabem, que vai voltar a esquentar e que o processo da vida depende disto. Nascer, crescer, florescer, frutificar, produzir novas sementes e secar. Então, às vezes, as pessoas que estão conosco ainda são esse deserto. Se você jogou a semente, Deus um dia vai mandar a chuva. E quando a chuva vier, o solo úmido poderá permitir que a semente brote. E essas pessoas vão pensar em você. Elas vão se lembrar que Deus as amou, porque colocou ao lado delas uma pessoa generosa, uma pessoa compreensiva, alguém compassivo, alguém com compaixão e misericórdia, que soube aguentá-los. E só isto, às vezes, só o arrependimento, só a tristeza de não ter aproveitado a sua companhia, sua boa palavra, o seu apoio, o seu amparo, já serão sementes que vão fazer aquela pessoa envergonhada, arrependida, corrigir-se. Bonita a noção da divindade e da prece que Aniceto dá aos seus tutelados. Trabalhem, mas não esperem resultados. Não esperem obrigado, não esperem mudanças. Deixe que tudo isso fique nas mãos de Deus. Porque de verdade nós somos escravos por amor, diz Aniceto nas entrelinhas. Façamos a obra do Pai. A obra é dele. Sejamos bons trabalhadores, bons amigos. Sejamos aqueles que amparam sem esperar que o resultado venha para nós. E quando chegar a hora, Deus vai saber reerguer o que caiu e vai saber a você que se dedicou, a você que ajudou, a você que se esqueceu, vai saber te recompensar pela satisfação, pela alegria de ter se tornado melhor, melhorando os outros. Coisa linda os mensageiros, não é? Então agradeçamos aquele pobrezinho que com dores, com fome, com penúrias, foi instrumento de André Luiz para nos trazer essa obra, nosso querido Chico Xavier. E ao invés de só falarmos dele, procuremos imitá-lo, procuremos fazer as coisas que ele fez. Não reclamemos da vida, sirvamos até a exaustão, para que sejamos de verdade filhos do Criador de todas as coisas. O Espírito da Letra se despede, esperando você no próximo capítulo, o capítulo 26 da semana que vem. E a gente deseja que até lá você possa ter lido, possa ter aproveitado. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelos seus e-mails, pelas suas sugestões. Aceite o nosso abraço fraterno e até o próximo, o Espírito da Letra. Muita paz.